O sânscrito classifica LRV entre as semivogais L como trino etéreo, R como trino ígneo e V como trino aéreo. Lá expressa o elemento imponderável e o ser que nele se movimenta. Em védico e sânscrito quer dizer fluido radical, a ligeireza, a sutileza, a translação. Expressa a asa e o elan, a elevação e o lançamento, a submissividade e a elegância. Mas o signo adâmico dessa consoante mostra que ela oscila em um eixo de simetria e equilibra as funções inversamente proporcionais, liberação e liberdade de um lado, relegar e evacuar do outro. Ela liga por solução e desliga por dissolução. A Universidade Vedo-Brahmânica atribui lá a Indra, e isso é exato. Se entendemos por Indra a potência verbal lá, a que preside o éter universal. O verdadeiro nome místico dessa potência, ligada à letra do Espírito Santo de quem depende, é em adâmico ou Valá, ou Va-Ael. É o carro sagrado do Roa Al-Rim. Seu nome direto é o do seu triângulo, o equinocial oeste, Lã Casa, Casa Ael. Porém, os grandes mestres da Universidade Vedo-Brahmânica estão fora da arqueometria, quando atribuem a Indra a regência do Oriente e Leste, porque então acaba a correspondência com Lá, ou pelo menos é referida a zodiacal Re, a 180 graus de distância, quer dizer, ao ponto de homologia ou complementário. Indra, um dos 12 Adityas, é o rei dos céus, o senhor do Suarga ou paraíso. Nessa mitologia, trata-se de uma força natural personificada. Aditi, a natureza indivisível em seu conjunto. É a mãe, da qual os 12 Adityas são filhos. Essa natureza harmonizada, de qualquer ponto de vista que se examine, será sempre um produto temporário e físico de uma potência divina, eterna, que é a palavra do Verbo. E na reflexão cosmogônica do verbo teogônico, e a mestria está na incidência e não na reflexão. Essa incidência tem como potência coletiva, criadora e conservadora o Roa Al-Rim. Porém, os Al-Rim pertencem ao mesmo tempo ao ser vivente da palavra do Verbo, ao mundo eterno da glória e de suas substâncias incorruptíveis, ao mundo temporal dos céus astrais e das substâncias corruptíveis. É o bastante, então, que a Indra seja uma Aditya, para não ser mais que uma força, a força etérea sujeita à correspondente potência, ao seu Al-Rim, a seu arcanjo específico. Existe uma confusão na mistagogia vedo-brahmânica e, em consequência, na substituição da ordem física na ordem divina, do aparente no real, do fisiológico no biológico. Essa confusão que nos leva sempre a esta substituição é a característica típica do panteísmo que tende ao politeísmo, ao sabeísmo, à demonologia astral, à idolatria e mais tarde ao materialismo puro. Sobre a atribuição da regência do Oriente e Leste, a Indra tende à inversão do primeiro trígono do zênite até o nadir, e à exaltação contrária do segundo trígono. Quer esta inversão tenha sido operada sobre o arqueômetro mesmo, conscientemente, ou quer que tenha sido feita inconscientemente por inspiração de cima para baixo, o resultado é o mesmo. Essa alteração se remota ao começo do Kali Yuga, quando a dinastia solar Ishvara foi apagada, eliminada, em proveito do naturalismo transcendente, o do trígono Maria. A essa época correspondem o cisma feminista da Mahatas, o matriarcado que substituiu o patriarcado,
e mais tarde a anarquia dos eruditos Sudras no mundo inteiro, da antiguidade até os nossos dias. Foi Krishna quem regularizou pontificialmente essa revolução e lhe impôs um acordo. Mas, por ser qualquer acordo uma demarcação mal realizada entre a autoridade e a opinião reinante, é o que na linguagem dos patriarcas e dos profetas se chama, com justiça, de um adultério sacerdotal. Esses adultérios correspondem à verdade eterna do espírito público, imortais para as raças puras, geram raças mentais e governamentais bastardas. Não obstante, Krishna fez pontificialmente a melhor coisa que podia, ou que as circunstâncias e os costumes com que lidava permitiam. Teria sido um erro não contar com opinião pública? A nosso entender, sim. O homem religioso não deve transigir com essa filha, e não convertê-la é perverter-se com ela. Seja lá o que for, Brahma foi elevado sobre o trígono de Maria, no lugar de Ishvara, e mesmo assim, não podemos dizer que o brahmanismo e sua consequência, o abrahanismo, sejam um erro. São apenas uma transposição da verdade. Um e outro mantiveram viva a impressão arqueométrica da protossíntese patriarcal. Um e outro receberam essa impressão, e por meio dela a potente influência da palavra primordial, e não saberiam ficar suficientemente agradecidos por isso. Mas cada ano se refere à sua obra sintética, e a época que nos encontramos é a era da promessa, da verdade integral e da glorificação do Verbo, por meio do universo inteiro. Examinando o que precede, é fácil compreender, observando o arqueômetro, como Indra, associada a Lá, letra ou potência verbal do Ocidente-Oeste, pôde mostrar a regência do Oriente-Leste, como Yoga sobre o plano da eclíptica verbal, como elo da cadeia zodiacal e do decimal dos arcanjos ou letras da palavra. Sobre a linha dos equinócios do verbo, as letras adâmicas H e L se situam por si mesmas, a primeira no Oriente Leste, a segunda no Ocidente Oeste. Desde que, de um lado de H e Carneiro e de outro lado L e Libra, possuam características semelhantes. Lidas de acordo com o raio ou o diâmetro que as une e que tem como valor verbal as letras A, H e L, dizem Alá, os dois trígonos, os equinociais do éter e do calórico, estão ligados em conjunto por este termo sagrado, Alá. Mas esses dois trígonos equinociais não são mais do que uma projeção horizontal, instrumental passiva dos dois trígonos solsticiais da hésada teogônica e cosmogônica. Para ligar novamente a estrela hexagonal dos equinócios do Verbo com a dos seus solstícios, os antigos patriarcas fizeram tocar a primeira letra do trígono de Jesus, a consubstancial do Pai e do Filho, da sabedoria eterna, a régia universal I. E depois, melhor ainda, em subordinação direta, tocaram a primeira letra do trígono de Maria, a soberana reflexiva das águas vivas eternas, a letra M. A potência da estrela equinocial, seja por inspiração, seja conscientemente, foi então evocada com o seu verdadeiro nome divino ou efetivo, Al-Rim. Esse nome não é significativamente um nome, mas o substituto do nome, um pronome. Alá significa aquele, Alabim significa também aquele, aqueles, ele, eles. Se procuramos uma prova absoluta matemática de que esse hierograma é o substituto do verbo único, que é o nome Shema, e mais ainda Sheman, o nome dos nomes, eis a prova. O verbo é Ifo e é a consubstancial do Pai e do Filho, e seu equivalente numérico é 10.
Fo significa a boca, o sopro, o órgão do pensamento vivo do verbo criativo, e seu equivalente aritmológico é 86. Alahim, de fato, tem por equivalente aritmológico esse número, 86. A1, L30, H5, 110, M40, 1 mais 30 mais 5 mais 10 mais 40 igual a 86. Al-Rim está, pois, sobre o horizonte eterno do duplo universo divino e astral, na função do substituto, em função da instrumentalidade executiva pronominal do nome de Fo. Lendo-se como os europeus, Al-Rim é Mihelá, a milícia e os meios, o estado social angelical, que desde os céus do mundo da glória rege os céus astrais e tudo que eles contêm, seres e coisas. O príncipe desta principalidade dividida em ordens harmônicas, o chefe destes chefes de ordem, dos quais cada um é uma letra viva do verbo, tem como hierograma Alá, mas tem que ser atribuído à hexada solsticial do verbo, e então se pronuncia por si mesmo Mi'el, que os judeus alteraram transformando a letra da vida A em K. Mas nem Alá nem Miel são os mentores de Suarga. O senhor de Suarga é Shahá, em Ishwahá, é Jesus Rei. Alá, que é Miel, não é nada além do substituto equinocial do verbo, o príncipe angelical da principalidade dos anjos e de todas as suas ordens celestes, o chefe dos juízes que seguram sobre o Oriente Leste a espada de fogo vivo H e sobre o Ocidente Oeste a balança Lá. Em todos os templos que derivam da tradição patriarcal, era em direção ao Ocidente Oeste que os sacerdotes se voltavam para apelar à justiça divina, às suas letras vivas, às suas potências legais presentes, de um extremo ao outro do éter. Esse Ocidente é o celeste e o terrestre sentirá cada vez mais o terrível juízo devido à fidelidade que o primeiro induz e à apostasia do segundo. Tudo o que precede nos mostra que existe uma distância entre a Indra mitológica, o Alá e o Mi'el, real, vivo e imortal. Um é o reflexo panteísta por meio da imaginação dos poetas. O outro é a luz deste reflexo no pensamento criativo do verbo. Lá, Indra, a ação de cortar, de rasgar. Lã, dom oferecido ou recebido. Li, solução, liquefação. Laca, frente. Lax, vigiar, notar, marcar com um signo. Laxmi, beleza, esplendor, prosperidade. Lag, aderir, ligar-se-á. Lagu, ligeiro, leve, imponderável. Laje, aparecer. Lade, mostrar, dar conhecimento. Agitar com rapidez. Lap, falar. Lab, adquirir, obter. Lai, ir. Laia, união, residência, tempo certo, medida igual. Fusão, solução, dissolução. Lã, querer, desejar, ser exaltado pela alegria. Lava, cortar. Lãs, brotar, brilhar, abranger. Lã, dar, captar, tomar. Lapa, palavra, linguagem. Lab, aquisição. Laça, dança. Li, igualdade. Lic, gravar, fazer incisão, desenhar, escrever. Lica, ação de escrever, escritura. Ligu, coração, espírito. Lip, untar, pintar, escrever. Lit, ir. Li, liquefazer, dissolver, ligar a si, obter, aderir. Lilá, passatempo, voluptuosidade. Luc, quem suprime, rejeita. Lute, rodar. Lude, transtornar, cobrir, aderir, abraçar. Lupe, eliminar. Lude, desejar em amor, em eslavo. Lub, em lituano, lubju. Lul, agitar, aderir-se-á, permanecer em. Lu, desejar. Lu, destruir. Lut, adornar. Leca, traço, linha, letra, caráter, Deus, divindade, desenho, missiva. Lep, ir honrar.
Lepa, função. Lecha, alimento, comida. Lechija, o alimento divino. Look, ver. Em inglês, look. Loka, a vista, a visão, o mundo visível. O universo, uma divisão do mundo. Os homens, a humanidade, o mundo e os mundanos em oposição ao mundo divino. Lokapala, rei soberano. Os 8 guardiões do mundo que sentam nas 8 esquinas principais do horizonte. Zuriya, Agni, Soma, Roudra, Indra, Yama, Varuna, Kuvera. Loki, ver. Lota, presa, signo, choro. Lopa, supressão, desaparecimento. Loba, cobiça. Loma, pelo. Lomassa, carneiro, cordeiro, bode. Lola, trêmulo, vibrante. Loha, ferro, aço, metal, arma, sangue.